Vamos falar um pouquinho de cocriação? Para isso, eu quero rever alguns conceitos primeiro com vocês e depois tentar passar um pouco do que é cocriar. E esse passar eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque já vou adiantando. Cocriar é com o coração, cocriar é com o cardíaco. E se é com o cardíaco, a gente precisa disciplinar o nosso mental, não é verdade? Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês hoje aqui nesse vídeo. Mais uma vez, porque na verdade, quando a gente falou de física quântica, de mecânica quântica, então vamos recapitular um pouquinho. Primeiro a gente viu lá em mecânica quântica, a primeira coisa que a gente viu relacionada à cocriação foi a questão do experimento de Torricelli, não é verdade? Vocês devem estar lembrados, lembrar do experimento de Torricelli, que é aquele que ele estava procurando se o vácuo existia, aquele lá de 1700 e alguma coisa, né? E ele acabou achando que sim, que o vácuo existia, porque quando ele pegou o mercúrio dentro da pipeta dele lá e virou, não tinha ar, não tinha nada, né? Então realmente ele achou que aquilo realmente fosse o nada. Aí mais tarde veio Blaise Pascal, vieram outros que conseguiram provar que na verdade há algo ali, né? Inclusive foi chamado de éter luminoso, e a gente já sabe que desde lá de trás os grandes filósofos de Aristóteles e tudo mais se fala nesse éter luminoso. Mas acabou sendo provado também cientificamente naquele experimento do despertador, em que o despertador não era ouvido, mas era visto. Então quer dizer, o algo que está ali, ele não consegue fazer com que o som se propague, mas ele consegue fazer com que a luz se propague. Por isso então o nome éter luminoso, luz, né? Fótons. Muito bem. Sendo assim, depois de alguns anos, né, a gente tem o experimento da dupla fenda, famoso experimento da dupla fenda, também de mais de 200 anos atrás, em que a conclusão desse experimento é que as partículas de luz, os fótons, se comportam como onda e partícula ao mesmo tempo. Né? Naquele experimento em que se faz aquelas duas fendas e se espera que o projetado na tela seja duas fendas, quando na verdade é mais de 5, onde somente com o fenômeno de onda aquilo é explicado. Muito bem. Mais tarde a gente vem com o princípio da incerteza do Heisenberg. Né? O Heisenberg que vem falar pra gente, inclusive ganhador do Prêmio Nobel, de que o observador interfere no colapso da função de onda. Né? Ou seja, tudo, juntando todos esses experimentos, né? Tudo é onda. No momento que você observa, você colapsa, ou seja, a onda deixa de ser onda, começa a ser partícula, por interferência do observador. Esse é o princípio da incerteza do Heisenberg, bem resumidinho, só para vocês lembrarem aqui. E aí a gente vem com o famoso também gato de Schrödinger, né? O que é o gato de Schrödinger? É o princípio da incerteza aplicado. Ou seja, o Schrödinger põe supostamente esse gato dentro de uma caixa, solta um veneno lá dentro, e aí ele está vivo ou morto. Na verdade, o Schrödinger diz que ele está vivo, morto e vivo. Porque essa definição não acontece enquanto o observador não observa o gato. E é ele que decide se o gato está vivo ou morto. Então a gente está falando somente até agora de experimentos científicos. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Como trazer isso para o nosso dia a dia? Então eu quero falar primeiro, recapitulando também, um pouco daquilo que a gente conversou nesse mesmo capítulo, que eu acabei falando que a gente precisa disciplinar a mente. E aí eu ensinei um exercicinho para vocês, para disciplinar a mente, não é verdade? Eu passei aquele para vocês, pensou alguma coisa negativa, cancela, pense algo positivo e vida que segue, não é verdade? Então vamos desenvolver um pouquinho mais isso. Como que isso funciona? Tá? Dentro de todas essas teorias que a gente mencionou até agora, recapitulou até agora, eu quero que vocês pensem um pouco como nós cocriamos o tempo todo. Mas como assim, Fábio? Vamos lá. Falando um pouco da nossa mente, falando um pouco do nosso cérebro, digamos assim. A nossa mente é mais de 90% subconsciente e inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que a gente faz no automático.
O inconsciente, a nossa mente, né, dentro do nosso cérebro, a gente tem aí algumas partes, a gente vai ver as partes do cérebro reptiliano, cérebro, tudo isso a gente vai ver um pouco mais para frente, que já está no meu livro O Fim da Ilusão, mas para fins de cocriação, a gente vai deixar assim, 90% do cérebro é inconsciente e subconsciente. O inconsciente é aquele automático, batimento cardíaco, respiração, funções corporais, tudo que acontece sem a gente ter que pensar. O subconsciente é aquela parte da nossa mente que guarda a nossa memória, mas todas as memórias, desde que a gente foi concebido até hoje, estão guardadas no nosso subconsciente. Tudo que a gente sentiu, tudo que a gente viu, tudo que a gente escutou, tem uma gavetinha no nosso subconsciente. Tudo é guardado no subconsciente. E o nosso consciente é esse aqui que está me escutando, esse aqui que está falando com vocês, né? É aquele que a gente controla, aquele que a gente pensa, né? E o subconsciente é onde estão as emoções. As nossas emoções estão no subconsciente. Então, eu já falei no começo desse vídeo que a gente cocria com o cardíaco, não é verdade? Então a gente cocria com emoção. Obviamente junto com o mental, mas quem é o responsável pela cocriação é o cardíaco, é a emoção. A emoção é a que move a energia da cocriação. A emoção é aquela que colapsa a função de onda, é aquela que dá a ordem. Então não adianta o meu consciente falar uma coisa e o meu subconsciente sentir outra, porque quem vai vencer esse cabo de guerra é o subconsciente, é o que eu sinto. Um exemplo besta que normalmente eu dou é quando a gente termina um relacionamento e fala assim, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, e lá dentro tem aquele amor que está pulsando. Na verdade o que você está vibrando é amor por essa pessoa, por mais que você fale que não ame mais. Então o que você fala não importa de nada nesse momento, quando é contra a emoção. Agora, quando nós alinhamos o racional, o mental, com o emocional, aí ninguém segura. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui com a cocriação. Com a cocriação, como que diz? Lúcida, né? Porque nós estamos cocriando todo o tempo. O nosso subconsciente está cocriando o tempo todo. A nossa emoção está cocriando o tempo todo. Só que a gente não tem controle muitas vezes sobre isso. Ou não percebe. Então a ideia é que nós passamos a perceber o momento em que a gente cocria, que na verdade é todo o tempo, mas quando a gente realmente cocria alguma coisa um pouco mais, digamos assim, importante na nossa vida, ou com grandes consequências, né? É importante a gente ter essa consciência. E vamos dar aqui alguns exemplos bons e ruins de cocriação, por que não? Então todo o tempo o nosso subconsciente está funcionando. O subconsciente, por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, e estou aqui olhando para a câmera, estou olhando para o telefone que eu estou gravando esse vídeo, eu estou focado no que eu estou fazendo, né? Estou aqui olhando, estou aqui falando, mas na verdade o meu subconsciente está vendo todo o cenário que está em volta, está vendo todo o cenário que tem árvores, eu estou sentado aqui num tronco de árvore grande, de uma árvore que caiu. Ele está vendo tudo isso e está gravando todas essas informações, mesmo sem eu perceber. Mesmo sem eu perceber. Ele está vendo tudo. Esse também é o princípio de algo que a gente vai conversar mais para frente, das mensagens subliminares, né? De como o governo secreto também manipula essa função do subconsciente de gravar tudo, até o que a gente não percebe que ele está gravando. Então, o subconsciente está funcionando o tempo todo, mesmo quando a gente dorme. Ele é que é o responsável pelos sonhos, por exemplo, né? Os sonhos na parte física, né? Falando da parte física, não mística dos sonhos, essa parte física. O sonho nada mais é do que o subconsciente organizando as nossas memórias, digamos assim. Ele está sempre funcionando, ele está sempre cocriando. Tá? Então esse subconsciente, ele está sempre trabalhando. Ele está trabalhando agora enquanto eu estou falando com vocês, ele está trabalhando quando eu parar de falar com vocês, quando eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que está no automático. Ele está sempre funcionando, sempre. E ele está sempre cocriando. E o nosso subconsciente, ele sempre quer o melhor para a gente, obviamente. Ele sempre está procurando a solução que seja mais benéfica para a gente. Então ele faz as coisas com muita boa vontade, sempre querendo nos proteger, né? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Quando a gente tem um trauma muito pesado, um acidente, a perda de alguém, ou então, mas alguma coisa, eu digo alguma coisa muito pesada mesmo,
Tem gente que diz, por exemplo, que esquece. Ah, eu esqueci do acidente. Né? Vocês podem ver, por exemplo, o pessoal que gosta de Fórmula 1, vão lembrar aí do acidente do Felipe Massa. Lembra? Quando aquela peça voou no capacete dele e tudo mais. Se vocês veem a entrevista do Felipe Massa, ele diz que não lembra do acidente, não tem memória nenhuma do acidente. Ele estava dentro do carro, depois ele acordou no hospital. É isso que ele lembra. Isso é o subconsciente protegendo a gente de toda a dor, de todo o trauma, de tudo aquilo que passou. O subconsciente faz isso com a gente. O subconsciente também provoca desmaios muitas vezes. Né? Aciona o nosso corpo, dá aquela chavinha e a gente desmaia, porque alguma coisa, ele vê um perigo tão grande que ele não sabe o que fazer, que prefere te tirar do consciente, te tirar daquilo. Enfim, então diversas situações, mas o subconsciente tem essa informação. Não é porque você não lembra disso conscientemente que você não tem essa memória. Você tem sim. É o seu subconsciente que escolheu por você. Na verdade é você mesmo, né? Eu falo escolheu por você, mas o seu subconsciente escolheu. Opa! O seu subconsciente escolheu você não ter mais acesso a essa memória. Você escolheu não ter mais acesso a essa memória porque você julgou. O seu subconsciente julgou que seria mais benéfico para você não ter mais essa memória. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o subconsciente está co-criando o tempo todo, levando todas essas memórias em consideração, levando tudo isso que você sente em consideração. Como isso funciona? Tá ok. O subconsciente, como eu disse, tem a emoção. Quando eu estou numa situação, e aí é que a gente precisa ver a importância de tomar conta dessa cocriação consciente. E eu vou voltar para aquele meu exercicinho do pensou alguma coisa negativa, cancela, pensa alguma coisa boa, vida que segue. Porque a gente pensar algo negativo é automático. A gente pensar algo negativo para nós, mesmo sem querer, e aí eu vou além. Mesmo parecendo uma coisa boa para o nosso subconsciente, olha aí, mesmo parecendo alguma coisa boa para o nosso subconsciente, aquilo acontece. Por exemplo, o nosso voto de pobreza. Esse contrato de pobreza que nós temos, né, de achar que ser pobre é bonito, de achar que ser pobre é que é legal, de achar que dinheiro traz problema, de achar que dinheiro não cresce em árvore, não é isso que a gente fala? Esse dinheiro não cresce em árvore é uma mensagem para o subconsciente, para o seu subconsciente. Ele entende assim: dinheiro é para ser difícil de conquistar. É isso que ele entende. Então ele vai co-criar situações na sua vida para o dinheiro ser difícil, porque você pediu isso. Entenda como o subconsciente entende o seu pedido. Você está entendendo? Você fala, dinheiro só traz problema, dinheiro não cresce em árvore. O que o subconsciente entende? Dinheiro é difícil de ter, então eu preciso co-criar situações para que seja difícil que o dinheiro venha. Então é a famosa autossabotagem. E segundo, dinheiro só traz problema. No momento que você conseguir esse dinheiro, ele vai co-criar problema para você. Claro, é você fazendo isso com você mesmo. Vocês estão percebendo, gente? O subconsciente, ele não atende a palavras faladas. Ele atende ao que você sente. Né? Ele responde à frequência. Então, quando você fala que dinheiro não nasce em árvore, não cresce em árvore, você está sentindo que dinheiro é difícil de ter. Quando você fala que dinheiro só traz problema, você está sentindo, ou até de vez em quando lembrando de situações em que você teve problema por causa de dinheiro. E o que o seu subconsciente faz? Eu não quero problema. Eu não quero problema para essa figura que eu sou, ou seja, eu não quero problema para mim, né? Então ele faz mais difícil ainda dividir dinheiro. E quando você finalmente consegue, vem um problema junto, claro, porque dinheiro só traz problema. Esse é o seu decreto. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, por que a gente tem tanto pensamento negativo assim? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro só traz problema, por exemplo, e tantos outros. Relacionados a relacionamento, relacionados à família, enfim. Por quê? Porque isso já está incrustado na nossa cultura, na nossa política, na nossa sociedade. O governo secreto bombardeia isso o tempo todo em cima da gente. Então a gente está doutrinado a co-criar o que eles quiserem. Esse é o maior segredo da Matrix. A Matrix é uma co-criação coletiva nossa, manipulada por esse governo oculto. Essa cabala nos manipulou a criar essa Matrix de controle. Esse holograma que nós vivemos
foi criado e é sustentado por nós, pelo conjunto das cocriações de todos os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados. Todos são manipulados a cocriar o que eles querem. A cocriar o sucesso deles, a cocriar esse mercado financeiro, a cocriar nossa cultura, a cocriar todos esses problemas que a gente tem, a cocriar esse mundo que a gente vive, é 100% cocriado pelo inconsciente coletivo. O governo secreto manipula o inconsciente das pessoas, o subconsciente das pessoas, para essa cocriação, para que nós sintamos medo, para que nós sintamos desespero, para que nós sintamos dor, para que nós sintamos coisa ruim. E a partir do momento que a gente sente, a gente cocria essa realidade para a gente. A gente cocria as guerras, ou seja, a gente dá permissão para que tudo isso aconteça. Porque as coisas só acontecem com a permissão da cocriação. É isso. Por isso que é importante que nós tenhamos a cocriação consciente, a consciência de que nós somos donos do nosso subconsciente também. E que a gente tem que cocriar o melhor para nós e, consequentemente, para o planeta. Afinal de contas, o que acontece no planeta é a soma da cocriação de todos os seus habitantes. Então, como fazer isso? Como fazer com que o subconsciente pare de cocriar automaticamente e passe a cocriar sob o meu comando? Bom, automaticamente ele sempre vai cocriar, né? Isso é intrínseco. Mas tem como a gente fazer com que ele entenda realmente o que a gente quer, passando a mensagem que a gente quer, de verdade. Como? Assim como nós fomos condicionados a cocriar dessa forma, a gente precisa descondicionar e recondicionar o nosso subconsciente. Por isso aquele exercicinho do cancela, pensa algo oposto e vida que segue. Então vamos mais a fundo nisso? Primeiro que a gente tem que começar a ficar esperto com o que a gente pensa. Isso é difícil. Então vigiai, orai e vigiai. Vigiai o tempo todo os pensamentos relacionados a tudo. O tempo inteiro. O tempo inteiro vigiando os pensamentos. A partir do momento que você pensar alguma crença limitante, como essas que eu acabei de falar, do dinheiro, por exemplo, que é muito comum. Isso eu nunca vou conseguir. Isso aí é impossível. Isso é só pra gente rica. Isso não é pra mim. Nunca vou chegar lá. Aqui no Brasil é impossível que as coisas mudem. Enfim, diversos pensamentos de todos os tipos, a gente pode falar N exemplos aqui. Toda vez que você se pegar pensando nisso, ou coisas do dia a dia também, tá brigando com alguém, tá com raiva, a gente sempre fala daquela questão do trânsito, alguém te fecha, você fica com raiva, deseja alguma coisa ruim, enfim, toda essa situação a todo momento, a todo o momento. A partir do momento que você pega isso no seu radar, você, para, identifica aquele pensamento. Acabei de falar aqui que é muito difícil conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu nunca vou conseguir, um emprego melhor. Isso aqui é o máximo que eu consigo, com certeza. Não consigo, nada, tá difícil, mercado, nossa senhora. Identifiquei um pensamento. Para, cancela. Você dá essa informação de cancela para o seu subconsciente, porque senão ele vai cocriar isso para você mesmo, porque ele acha que é isso que você está querendo. E o universo vai atender. Realmente você vai morrer no trabalho que você tem, não vai conseguir nada melhor mesmo, porque você pediu isso. Então você pediu isso, você cocriou isso. Então você cancela esse pedido, fala cancela. Se puder falar, porque daí você junta o mental com o cardíaco, mas você precisa sentir o cancela, que não é aquilo que você quer. É um famoso, foi mal. Cancela. Mas dá o comando. Gente, não é pedido, é comando. Comando é com firmeza. Quando a gente cancela alguma coisa, quando a gente demanda, quando a gente dá comando,
é com toda a força do nosso corpo. É comando. É para fazer, acabou, ninguém está perguntando. Cancela. Cancelado. Pensa alguma coisa exatamente oposta, pensa o que você quer. Pensa aquele trabalho dos seus sonhos nesse nosso exemplo aqui. Ganhando um monte de dinheiro, sei lá, sendo um empresário, sendo... Não interessa, o seu ideal. Pensa aquilo. Mas pensa aqui, ó. Une esse pensamento com aquela... Sinta, isso aqui é importante, sinta a sensação de já estar nesse emprego que você quer. Sinta a sensação de já estar nessa situação que você quer. Aquela alegria, aquela plenitude, aquela sensação de realizado, realizada. Sinta. Depois que você sentiu, você para e esquece do assunto. Vida que segue é isso. Por que esquece do assunto? O famoso efeito Zenão que a gente falou antes. Você já observou a onda, você colapsou. Aquilo vai acontecer. Se o seu subconsciente mandou para o universo, porque o subconsciente é a conexão com o universo, é a conexão com o espiritual. Se ele mandou para o universo, aquilo vai acontecer. Pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia ou 10 anos, não interessa. Uma hora acontece. Mas se você ficar pensando naquilo ou duvidando, você está mandando a informação da dúvida. Você está mandando a informação da falta. E o que você vai ter? É falta. É falta. Porque é essa informação que você está dando. Quando você pensa alguma coisa diferente, você está automaticamente cancelando aquilo que você cocriou e cocriando algo novo no lugar, que é a falta. Então você também precisa ficar observando. Eu sei, gente, é chato, vai ficar observando o tempo inteiro. Vai ficar observando o tempo inteiro. Tem que observar os pensamentos o tempo todo. Se pensou, se duvidou, se deu uma escorregada, começa tudo de novo. Cancela, pensa naquilo que você quer, se imagina naquela situação e esquece do assunto. É o famoso solta. Soltar é esquecer. É ter aquilo como já aconteceu. Só estou esperando vir. Já aconteceu. Eu só estou esperando vir até mim. Porque está vindo. Até porque nada acontece com mágica. Se você pede um emprego novo, não dá para dormir num emprego e acordar em outro. A situação tem que acontecer. Você precisa conhecer alguém, ou então alguém te indicar, você fazer uma entrevista, fazer uma proposta. Quer dizer, mas as situações vão vir, com certeza absoluta. Se realmente você acreditou com 100%, 99,9% não serve. Cocriação é 100%. Até porque quando a gente fala que dinheiro não nasce em árvore, a gente está com 100% de certeza disso, não é? Quando a gente fala que dinheiro só traz problema, a gente está com 100% de certeza que dinheiro só traz problema, não é verdade? Então por que para coisas negativas a gente tem tanta certeza e para coisas positivas não? Tenha certeza absoluta que aquilo já aconteceu. Você só está esperando vir até você. E aí, gente, quanto menos observadores nessa cocriação, melhor. Não conta pra ninguém. Nem para as pessoas que você confia, nem para as pessoas que você ama, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas que a gente ama podem estar cocriando algo sem elas perceberem, sem elas quererem. Eu sempre dou um exemplo do marido que chega em casa, né, de uma entrevista de emprego, e fala assim: nossa, eu fui tão bem nessa entrevista, falando para a mulher, né? Eu quero muito esse emprego é fantástico, nossa, como seria bom. É a única coisa que ia ter que viajar, mas não tem problema, a gente se adapta, o dinheiro é bom e tudo mais. E a mulher com toda a boa vontade, falando, nossa, realmente, assim, o consciente dela, falando, puxa, que legal, ia ser muito bom, realmente a gente está precisando desse dinheiro, fantástico. É o emprego que meu marido quer, eu amo tanto ele. Você vê, nossa, que coisa boa, mas o subconsciente dela tá assim, ele ia ficar muito longe de casa. Essa questão da viagem aí não é muito legal. Isso subconsciente dela. E aí o que ela cocria? Ela cocria esse marido não conseguiu um emprego. E aí se a vontade dela, a cocriação dela, a emoção dela for mais forte, ou vier primeiro que a emoção do marido, esse marido não consegue esse emprego não. Mesmo ela sem querer.
amando o marido, querendo o melhor para ele e até torcendo conscientemente para que ele consiga um emprego, ela cocria que ele não consiga, porque ele vai ficar muito longe dela. Então até o amor, né, a gente pode discutir esse amor, ou posse, ou ciúme, enfim. O amor, esse amor terreno também pode cocriar coisas que a gente não está muito afim que aconteça. Então, gente, guarde para vocês, principalmente nesse começo, tá? Em que a gente ainda está treinando a cocriação, ou então a situação que você quer que aconteça. E sinta o prazer de estar naquela situação. Dá uma respirada, abre o olho, enfim, e toca a vida que segue. Esqueça, isso vai acontecer. Vamos combinar de fazer esse exercício? Para tudo na vida de vocês. Tudo, toda situação. Toda notícia ruim que vocês escutarem, tudo de ruim que falarem para vocês, tudo que vocês pensarem durante uma discussão, tudo que vocês pensarem de crença, de dogma, cancela. Cancela, pense o que vocês querem, vida que segue. Não precisa pensar 2, 3, 4, 5 vezes não. Uma só, bem feita. Quer uma vida melhor? Fecha o olho. Pensa essa vida. Uma vez só. Uma vez só. Mas pensa do fundo da alma de vocês. Fecha o olho. Pensa a vida que você quer. Sinta a conexão com aquilo que você está pensando. Sinta o prazer que é viver essa vida que você está pensando, que você já está lá, você já está vivendo. Respire, abre os olhos, segue a vida. E o que você cocriar vai chegar até você. E como um exercício físico, a gente vai na academia, não faz aí os pesos para ficar forte e tudo mais? Então, a gente está fazendo um exercício mental para o nosso subconsciente com o tempo. Depois de 1, 2, 3, 5 dias, 7, 8, 9, 10 anos, não interessa. O nosso subconsciente começa a entender o que a gente quer. A gente desprograma o que nos foi programado pelo governo secreto, e toda essa cabala, e toda essa roda de samsara, senhores do karma, o que quiserem. Tudo isso é merda. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou um fractal da fonte. Eu sou Deus em ação. E o que a fonte não pode? Gente, fiquem na paz da fonte dentro de vocês. Comecem agora. Para o resto dessa encarnação, a cocriar consciente e trazer para a vida de vocês a abundância de felicidade, plenitude e equilíbrio que vocês merecem. Tá bom? Um beijo, um abraço para você, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo e que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.